3 pontinhos, ó. Aí você clica ali no gerenciar gravação. Aí ele vai abrir aqui do lado, gravar. É que geralmente é para o administrador, Rose. Não é igual ele que abriu a Meet. Só para o administrador. Só para o administrador, vai ser isso mesmo. Mas antigamente eles autorizavam até os estudantes, na época das Meet. Sim, mas menina do céu. E daí vinha a cópia para quem tinha aberto a sala. Então, agora só para quem abriu, então, no caso, né? No celular, assim também. No celular, no Apura, a gente tem aquela gravação de tela também, né? Aquele aplicativo que grava a tela do celular, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa para o aluno, ensinar para o aluno, eu usei bastante isso. Olha que maravilha! Agora, ele já vai abrir até para dividir a sala em subtemas. Vai facilitando. Nossa Senhora! E como? Já estava preocupado que eu não consegui gravar a reunião do pessoal das 10 horas. Agora acabou de sair essa atualização. Saiu agora, porque de manhã não estava. De manhã não estava essas funcionalidades novas ainda. Deixa eu mandar lá no grupo, pessoal, que nós vamos começar. Nossa, pelo menos isso. Agora tem. Professor Paulo. Tudo bem? Olha, ele faz até uma transcrição da reunião para ler depois. Enquetes. Então, vamos lá. Gente, só falar uma coisinha com vocês, para a gente antecipar. A gente tinha comentado que o nosso grupo de estudos ele iria começar, ele ia terminar no dia 2 de maio, na semana do dia 2 de maio, exatamente no dia 2 de maio. Né? Só que, se vocês olharem no calendário, o que acontece? Lá no calendário que a gente tem, no calendário escolar, nós vamos ter uma semana de planejamento e capacitação, tá? Então, essa semana de planejamento e capacitação, ela prevê o quê? Uma reunião, né, nas escolas no dia 2. Então, no dia 2, não vamos ter formadores, tá? Nós não vamos ter reunião. Então, nós vamos encerrar o nosso grupo, nossa primeira jornada, no dia 28 de abril, certo? Então, até o dia 28, nós vamos fazer o nosso feedback. Tranquilo? Tá? A gente tem bastante gente que não entrou ainda. O que será que aconteceu? São 20? Tem mais gente que tem que entrar. Tá? Então, aqui, professora Arlene. Certo? Então, quanto às atividades, tá? Lá na atividade 1,
né? Só para a gente pegar aqui, ó. Quando a gente vem aqui nas atividades. A atividade 1, tá? Deixa eu compartilhar esta guia aqui. Quando vocês abrem o Classroom, tá? Vocês têm lá as atividades. A atividade 1 é a atividade colaborativa, que são a gente está fazendo em sala no Quizzes. Tranquilo até aqui, gente? Alguém está com alguma dúvida, com algum problema? Tranquilo, né? Que vocês vão entrar nesse link que eu mando do WhatsApp, depois eu postei ali no Classroom também, o link de compartilhamento. Tá? Esse formulário de compartilhamento de link, está dividido os grupos certinho, tá? Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Lembrando que vocês vão apresentar o mesmo link para todo mundo. Tá? É o mesmo link. Então, quando vocês forem colar o link lá no formulário de entrega, é o mesmo link do grupo. Tá? Aqui, compartilhamento, vou compartilhar de outra maneira. Mas deixa eu só fazer um alinhamento aqui certinho. Grupo 1. Professora Ana Paula Bertoni, está aí? E a professora Ana Paula? A professora Ana Paula não entrou ainda. Professora Andréia Terezinha? Presente. Professora Andréia. Professora Arlene. Professora Arlene? Presente, estou aqui. E a professora Ângela? Daqui. E a professora Daniele. A professora Daniele, infelizmente, é desistente. A professora Daniele é desistente. Professora Ana, Andréia, Arlene e Ângela. Na semana passada, vocês conseguiram criar o link do Quizzes? Olha, eu tentei, mas não consegui, não. Mas agora Mas nós vamos fazer. Estou tentando ainda mexer. Nós vamos fazer juntos, então. Depois a gente for dividir em subgrupos, eu dou uma passadinha lá no grupo de vocês. Tá? Grupo 2, Daniele, Elaine, Elvira e Ellen, tá aqui o link. Tá? Então, é esse link mesmo que vocês vão usar para compartilhar, beleza? Então, aqui o grupo 2 está ok. Grupo 3 está ok. Mayra, Moema, Paulo, Reginaldo e Rosemary. E o grupo 4, Tiago, Silvana, Vanessa, Slaine e Marcos. Vocês criaram o link? Grupo 4. Foi criado, Marcos, no perfil de quem lá do Quizzes? Boa tarde, professor. Se não me falha a memória, eu acho que foi no perfil da professora Silvana. Eu estou procurando agora, eu estava sem acesso, e daí eu estou tentando resgatar o link para mim postar. A professora Silvana não entrou ainda. Tá? Então, se for o link da professora Silvana, assim que ela entrar, a gente já fala com ela. Então, beleza. Tá? Então, só para a gente poder fazer esse disclaimer aqui. Esse perfil vai ficar ali para todo mundo acessar. Então, na hora que você for fazer o teu, né, o que você faz? Você vai abrir aqui, pega o link, pega o nome dos participantes do grupo e cola lá no formulário. Tá? Então, eu estou pensando, gente, talvez eu dê uma melhorada naquele formulário. Eu vou, não postem nada lá ainda. Eu vou melhorar aquele formulário, eu vou colocar... Quem já postou não tem problema, não vai mexer, tá? Eu vou colocar os nomes dos grupos para vocês selecionarem. Eu acho que fica mais prático, né?
Então, se você tem lá o grupo, os nomes, você seleciona, já está sabendo qual grupo é, eu acho que fica mais fácil. O que vocês acham? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você já fez. Para não precisar ficar copiando o nome de todo mundo primeiro, tá? Então, beleza. A segunda atividade, né? A segunda avaliação que nós temos aqui. Gente, eu estou preocupado com o povo, tem bastante gente faltando ainda. A segunda atividade é o relato de implementação. Aqui no Classroom tem as orientações para o relato, tá? Você tem aqui as orientações de como fazer o teu relato de implementação e o modelo de implementação. Então, orientações, ele vai estar explicando passo a passo o que é para fazer. O modelo é só você fazer uma cópia e preencher o teu modelo. Gente, resumidão. O que é o relato de implementação? É uma aula. Vocês vão dar uma aula de ensino religioso, que vocês já dão, normal. Né? Só que a única diferença é que vocês vão inserir uma atividade do Quizzes na tua aula. Então, você vai preparar uma aula de ensino religioso, tá? E nessa aula, você vai inserir o uso do quiz. Como que tem que ser feito esse quiz? É de acordo com a tua aula. Você pode fazer um quiz para introduzir o conteúdo com os alunos. Você pode fazer um quiz como tarefa de casa, como avaliação, como competição. Aí você vai pensar dentro da tua aula onde você vai implementar o quiz. Certo? Temas do ensino religioso, do 7º e do 6º ano. Aula passada, nós vimos os símbolos sagrados. Quem tem 6º ano pode trabalhar símbolos sagrados. Hoje nós vamos ver os ritos e tempo e temporalidade sagrada. Podem trabalhar no 7º ano. Tá? Então, o objetivo da aula, vocês vão indicar aqui, pegar o modelo que fica mais fácil, para vocês verem. Tá? O nome do cursista, o nome do formador, o nome da escola e turma, né, que você está trabalhando, a implementação. Objeto de aprendizagem. É o objeto de aprendizagem do LRCO, do conteúdo que você vai trabalhar. Tá? Aquilo lá que já tem no planejamento, tranquilo. Estratégia para a implementação do quizzes. Como que esse quiz vai ser implementado? Tá? Como que você vai utilizar para implementar o quiz? Metodologia. Qual metodologia que você vai aplicar? Né? Como que você vai trabalhar esse quiz na tua aula? Tranquilo? Relato da implementação. Aqui você vai descrever a tua aula, como que foi. Como que você implementou, como que você fez, né? Quais os passos que você levou para implementar a aula que você pensou. Tá? Depois, nesse relato, nessa descrição, é o passo a passo mesmo. Eu preparei a aula desse jeito, implementei nessa aula, eu falei isso, nessa aula eu fiz isso, tudo certinho, tudo escrito ali. Evidências. O que são evidências? Eu apliquei uma aula, e como que eu provo que eu apliquei essa aula? Qual que é a fonte histórica para o historiador pesquisar que essa aula realmente existiu? Né? Você vai colocar uma foto, vídeo, áudio, o que você tiver de evidência de que a tua aula aconteceu. Não esqueçam que, além das fotos, vídeos e tudo mais, vocês vão colocar o link do quizzes da aula que você aplicou.
feedback, se você teve uma observação, se o diretor ou o pedagogo assistiu tua aula, fez a observação da tua aula, né? Aí você pode colocar, não é obrigatório, tá? Resultados, o que você vai dizer? O que você alcançou com a tua aula? Eu preparei essa aula, e qual que é o resultado? Onde eu cheguei? Eu percebi que os alunos puderam compreender melhor tal conceito, ou a aula não surtiu efeito porque eu não consegui a disciplina da turma, ou não teve o efeito esperado porque o Educatron falhou, a internet caiu, choveu e acabou a luz, sei lá, né? Então, o que teve? Qual foi o resultado, né, da implementação? Nem sempre o resultado é um resultado positivo, a gente tem que pensar assim, deu tudo maravilhosamente certo, é um resultado. Deu um monte de pepino que eu tive que descascar no meio do processo, também é um resultado. Resultado negativo também é resultado, né? Então, os resultados da aula. E a reflexão, aqui vocês vão dizer, né? E como que o grupo de estudos auxiliou na tua preparação, na preparação dessa aula, né? Como que o grupo de estudos contribuiu na tua prática docente, né? Qual que era a tua expectativa e qual que foi o que você recebeu, né? Então, aqui é fazer uma reflexão final sobre o grupo de estudos, certo? Prazo. Como mesmo nós não tendo, como nós não vamos ter o encontro do dia 2, o dia 29 de abril, nossa, bem no dia 29, né? 29 de abril, de saudosa memória, não é 29, é 20, abril, não é 29 de abril, não. 25 de abril, 29 já tá me perseguindo aqui a ideia. 25 de abril, tá? Vocês vão fazer a apresentação do relato de implementação, tá? Vocês vão apresentar para mim, né? Então, 25 de abril, porque dia 2 nós não vamos ter encontro. Tranquilo? Pergunta? Dúvidas? Podemos passar e seguir adiante? Qualquer coisa, gente. Claro que, assim, eu falo dúvidas, pergunta agora, as dúvidas e perguntas vão surgir mesmo durante o processo. Então, podem ir perguntando, podem perguntar lá no WhatsApp, podem falar, tá bom? Professora Elaine, pode falar. Minha dúvida é o seguinte, o tema em si tem que ser esse daí, dos ritos, ou eu posso trabalhar outro? Que esse eu já trabalhei e eu vou começar as mandalas agora. Daí eu posso utilizar as duas nas duas turmas. Pode ser? Inclusive, professora, vai ser o tema da próxima semana. As mandalas. Que daí... então, que daí esse dos ritos e temporalidade eu já finalizei com eles. Daí, como é só uma aula, fica meio puxado de voltar. É que assim, tem que ser um conteúdo de ensino religioso de sexto ano. Esses que nós trabalhamos nos encontros são modelos. E a gente fala, quer usar? Maravilha. Quer ir além, quer aplicar outro? Sem problemas, tá bom? Então, quanto a isso, beleza. Não tem então, problema, não. Eu vou deixar o que está preparado só incluído aí no quizzes e adaptar para a apresentação, isso? Exatamente. Certo? Beleza. É que o caso, professor, vocês estão falando muito de sexto ano, eu só tenho um sétimo, né? Então, eu vou aplicar conforme eu estou trabalhando que eu conseguir com eles, que é uma turminha que não para um minuto, não sei nem como eu vou aplicar, mas eu vou tentar. Eu conheço, sétimo. Professora, mas olha, inclusive, hoje... Professora, inclusive, hoje, o conteúdo que nós vamos analisar é de sétimo ano. Tá bem. Então, tranquilo. Professor Tiago, pode falar. Por favor. Professor, eu fiz uma atividade no WordWall sobre festas religiosas e as matrizes
e as 4 matrizes religiosas. Aí, no caso, eu estava passando essa atividade no Quizzes, só que daí, então, agora eu vou passar no Quizzes e aprimorar ela e programar uma aula para os alunos resolverem. Ver essa questão de celular, se eles podem levar, se eles conseguem, de conexão, para tentar fazer esse Quizzes na aula mesmo. Pode ser isso? Ótimo. Ótimo, é isso mesmo. Tiago, eu vou te dar uma dica. Se você quer fazer em sala, ao vivo, com os alunos, pode ser que dê um pouquinho a mais de trabalho, mas você não vai depender do celular do aluno. Faz o quiz de papel. Eu tenho feito com os alunos e tem dado resultados muito bacana. Porque, assim, como você quer fazer uma atividade com eles que é ao vivo, né? Se você fizer... Não sei se você... Eu lembro que eu mostrei para vocês... Acho que eu mostrei para vocês, né? Como que faz o quiz de papel. Você vai lá no atribuir... Quando você vai atribuir... Deixa eu só... parar aqui. Só um pouquinho. Gente, tá todo novo. Deixa eu compartilhar aqui, então. A tela. Aí eu já vou compartilhar isso aqui. Ó. Quando vocês vão lá no Quizzes, que tem o lugar que vocês vão para atribuir, certo? Então você pode atribuir um Quizzes ao vivo e pode atribuir um Quizzes para casa, certo? A minha internet tá lerdinha. Aqui. Ó, vai aqui na biblioteca. Só que para ir, a única questão, assim, que daí pega um pouquinho, é que aí você precisaria baixar o app do Quizzes no teu celular. Tá? Mas depois que você faz, assim, depois que pega o jeito com os alunos, você vai ver que, assim, eles... Toda atividade funciona super bem esquema, sabe? Não é o Quizzes do Desafio Paraná, né, que casa, mas a gente vamos explorar essa ferramenta que a CED está pagando a gente em sala de aula com todas as potencialidades que ela pode, né? Então você vai... Professor, aí, só um momento. Aqui, deixa eu ver. Oi. No Educatron dá para fazer? Dá para fazer. Professora, Educatron e o teu celular. Você vai usar o Educatron para exibir o Quizzes e o teu celular para escanear as respostas do QR Code dos alunos. Porque como não são todos os alunos que têm celular na sala, na hora, nem todos têm internet, celular de aluno parece que tem uma coisa, né, que fica 9 horas com o celular na mão. Você precisou da atividade do celular para fazer a atividade, acaba a bateria, né? Então, aqui, Thiago, você vem aqui, ó. Esse aqui é um que eu fiz com eles no papel, inclusive. Você vai aqui, ó, iniciar um teste ao vivo. Quando você abre aqui, você tem o modo clássico, os alunos progridem no seu ritmo, você vê a tabela. No ritmo do instrutor, você faz com que todo mundo vá junto, e o papel. Controle o ritmo para que todos avancem juntos. Os alunos não precisam de aparelho. Então, quando você clica nisso aqui, ele vai te aparecer aqui, ó, 2 pré-requisitos. Imprimir os QR Cards. Então, você vai imprimir. E ele vai gerar um PDF com 60 cards. Aí você negocia lá com a escola. Esse aqui ele pode ser reutilizado. Você pode usar em várias turmas. Só vai atribuir um aluno para cada. Aí você criou os cards.
Você marca aqui, já imprimir, faz o download, entra no celular com o Quizzes, né? Você vai no celular. E aqui você atribui um card para cada aluno. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com o meu terceiro A da noite, tem 12 alunos. Eu escolho, então, para o meu terceiro A tem 7 alunos aqui, ó. Eu vou aqui no próximo. Tá vendo? Ele já loga um aluno para cada card. E aí é esse card que você vai entregar. Então, para o Matheus, eu vou dar o P1. Que é aqui, ó, P1. O P2 para Tainá. E assim vai. Depois que você fez isso, tá? Você seleciona os alunos, né? Salva. E você vai em começar. Olha só. Aí, Thiago, ele vai dizer assim, ó. Abra o quiz no celular. Daí você vai lá no celular. Abre o Quizzes. Lá no celular. E aí, então, quem quiser, é um método muito gostoso. Eu recomendo, assim, uma coisa que eu gostei de fazer. Ele vai aparecer desse jeito aqui, ó. Quiz Paper Mode. Deixa eu abrir, eu mostro para vocês aqui. Ó, tá vendo? Aí você vai clicar em começar. Quando você clica em começar, ele aparece qual quiz e paper mode você vai fazer. Você pode deixar tudo preparado. E na sala você vai começar aqui o movimento operário. Ó. Para os alunos, vai aparecer isso. Para você, aparece assim. Você clica em resposta de verificação. Ele vai abrir a câmera e você escaneia o celular. E aí ele aparece aqui a resposta do aluno. Como que o aluno responde? Virando para cima a letra que ele quer que seja a resposta. Aí você termina e vai aparecer aqui a próxima pergunta, certo? Então, gente, é assim, falando desse jeito, parece meio complicado, né? Falando assim, parece meio complicadinho. Se você pegar o quiz, seguir o passo a passo ali, com o tempo vocês pegam um jeito. E aí você chega na sala, entrega as folhas para eles, fala, gente, nós não vamos usar celular agora, eles já vão ficar achando esquisito, né? Como que vai trabalhar o quiz sem celular? Aparece lá as perguntas e no final aparece o ranking de quem que acertou mais. E aí eles gostam, vai aparecendo quem acertou, quem errou, um confere com o outro. É muito legal. É uma experiência. Como você vai fazer, Thiago? E também estou falando para o Thiago que ele tinha perguntado, mas assim, aproveita. O Thiago é um interlocutor lírico, tá? É aquele. Mas para todos também. Como vocês estão querendo fazer? O Thiago quer fazer, por exemplo, uma atividade para os alunos identificarem, meio que em tempo real. Você pode fazer na hora. Todo mundo levanta a plaquinha, né? Você pode separar por equipes, né? E aí você conta quais equipes que mais acertaram, sabe? Ou então você pode fazer 4 equipes e dar uma plaquinha para cada um, tá? Quando você vai aqui para atribuir os alunos, você pode colocar equipe 1, equipe 2, equipe 3, a equipe levanta uma plaquinha e você identifica. Então, tem 1000 possibilidades aí. Então, para os demais também que estão querendo ideias de aplicação, ideias de experimentação em sala de aula, porque tem muita coisa bacana que dá para fazer com esse quizzes, viu? Fora apenas da exigência das
das perguntas de tarefa de casa. Professor. Ô, professor, e Oi, só o outra Thiago coisa concluiu. que outra coisa que eu observei no RCO é que no ano passado tinha mais aulas. A SED ela reduziu um pouco as aulas, os slides do ensino religioso, porque eu olhei ali no 6º ano tem 9, e o trimestre geralmente dá 13 aulas. Então, tem que fazer uma aula mesmo com atividade ali em sala. Porque acho que agora eles mexeram, né, para sobrar o tempo. Uhum. Isso, aí eu tô com o livro sagrado, eu tô há 3 aulas trabalhando com os alunos livro sagrado, que eu tô fazendo um lap book com eles. Uma aula de livro sagrado tá rendendo, que é uma beleza. Porque eu olhei semana passada, eu falei, nossa, mas já acabou os textos sagrados, agora já é os símbolos. E eu lembro que ano passado tinha até alimentos sagrados no primeiro trimestre. E os alimentos seria até interessante que agora na Páscoa eles têm bastante recordação do alimento sagrado, dos alimentos proibidos, né? Mas dá para inserir também. Eles fazerem as relações. Ele é um guia, mas Não, se você quiser, né, dá para. Professor Elvira, pode falar? Professor, falar a verdade, eu estou tão perdida. E essa tecnologia me deixa apavorada. Esse quiz. Não se apavore. Esse quiz, tá? Você passou um link para eu achar esse quiz, para eu entrar aonde que eu vou. Eu não sei. Eu já entrei ali pelo link que você passou. Mas especificamente onde eu vou, igual a do grupo, né? Teve uma colega que entrou ali no quiz para fazer. Uma do grupo, né? Que fez a parte. Sim. Ó, se você vai entrar, você já entra direto, tem um link aqui, né? É quizzes.com. Esse link aqui. Então, aqui você vai entrar, né? E vai fazer o login com o teu @escola. Tá. Tá. Então, eu estava bem perdida nesse... Não, é que como a gente vai direto pelo... Quando a gente vai direto lá no LRCO, a gente acaba não fazendo o caminho completo, né? Mas aqui o Quizzes, ele aparece como digo? A gente tem o link direto dele para a gente poder entrar lá, tá bom? Mas, professora, pode ficar tranquila que está todo mundo se achando o caminho ainda, sabe? Ô, professor, então, assim, e hoje foi um péssimo dia e horário que eu encontrei, foi o que eu encontrei, que foi a possibilidade, porque hoje eu tenho 6 aulas, eu levanto bem cedo, 6 aulas, eu chego aqui dormindo, eu não tenho psicológico, ficou um horário muito ruim para eu fazer. Então, assim, já estou com... Não, fica tranquilo, a gente vai fazendo junto. A tecnologia já é difícil, mas vai, então. Obrigada, tá? Não, tranquila, professora, não se aperreie, né? Então, para a gente poder, aproveitando, né, que a professora Elvira colocou agora, e que a gente está aprendendo, né? Vamos pensar, né, exatamente nessa questão, professora Elvira, sobre aprender, né? O que é aprender? Como que a gente aprende de verdade? Já pensaram sobre isso? Né? Como que nós aprendemos? Então, eu vou fazer uma experiência com vocês. Quero que vocês sigam comigo aqui, tá? Então, eu quero que vocês, lendo, vocês escrevam para mim no chat o que vocês acham, do que vocês acham que está falando. O que vocês acham que é isso que está falando no texto? Podem colocar lá no chat. Carpiano, o que mais?
Música, notas musicais. Isso, o que mais? Então agora, quem mais colocou, né? Vamos refletir um pouquinho. Eu quero que vocês ouçam, então. E depois que vocês ouvirem, vocês vão colocar novamente no o que vocês acham que é. Estão ouvindo? Será? Então, vocês tiveram várias definições. E agora vamos ver efetivamente o que é. O que é? Espera aí. Sim, para arte é bacana, professora, fazer esse exercício sensorial. Deixa eu abrir agora, vamos ver se alguém acertou. Só abrir o vídeo que demora. Mas conseguiram perceber o preço que o som travou, professora? Você conseguiram ver o vídeo? A internet também é porque está gravando nativo.
fica meio assim, mas quem que lá no começo falou que era estalar de dedos? Alguém falou que era estalar de dedos. Lá na hora do áudio. Professora Rose, professora Elaine. Gente, o que foi isso? Foi uma experiência de quê? Uma experiência Professor, Oi, professora, pode falar. eu sou professora também de arte, né? E eu trabalhei muito com Barbatux, que é um grupo que eles trabalham o som a partir do corpo. Então, a hora que começou isso aqui, eu já percebi na hora que era o estalo de dedos. Então, tá vendo? Quem tem a expertise prévia, né? Mas, então, o que a gente acabou vendo aqui, né? Nós tivemos um aprender diferenciado. Nós tivemos um aprender no qual nós tivemos 3 experiências: o ler, o ouvir e o ver. Tá? Então, isso é muito importante, por quê? Para a gente entender como que se aprende. Tá? Aprender, né? Tem muitos estudiosos que estudam sobre o ato de aprender. Tá? Então, quem pode ler para mim, fazendo um favor? Sobre os estilos de aprendizagem. Eu posso ler, professor. Todas as pessoas têm capacidade de aprender, porém existem diferenças na forma como as pessoas aprendem. As diferenças são não somente na forma como assimilam os conhecimentos, mas também no potencial de reunir os recursos e aplicar o que aprendeu. Há teorias que explicam essas diferenças, as diferentes formas de aprendizado são elas. A primeira é o método Kolb. Isso, pode prosseguir, professor. O método Kolb. Ele fala em 4 estilos de aprendizagem a partir da experiência e do sentimento. Experiência concreta, observação reflexiva, conceitualização abstrata e experimentação ativa. E o método Roney-Alonso, que define um ciclo de aprendizagem resultando da intervenção entre o ambiente, a experiência prévia vivida pelo aprendiz adulto e os conhecimentos construídos individualmente. Isso. Então, aprender, né, nós aprendemos de várias maneiras. Tá? Quem já conhecia esses 2 métodos aqui? Já tinha ouvido falar? Alguém já conhecia? Não? Então, esses são 2 métodos, mas agora, no nosso grupo, nós vamos nos focar em um terceiro método, que é o método VARC. Quem pode ler para mim, fazendo favor? Vou ler, professor. Por favor. Método VARC propõe que a aprendizagem ocorre por meio de 5 habilidades: auditiva, visual, sinestésica, leitura e escrita e multimodal. Então, o VARC, né, essa palavra aí, não é um nome, é uma sigla em inglês para Visual, Auditory, Reading and Write e Kinesthetic. Então, em inglês, para visual, auditivo, sinestésico e leitura e escrita. Alguém aqui já conhece o método VARC? Alguém já trabalhou com o método VARC? Professor Reginaldo, conhece, professor? Não propriamente com esse nome, mas a gente sempre vê falar lá que os alunos têm várias formas de aprender. Né? Uns são mais visuais, outros são mais sinestésicos, outros escutam, outros têm que escrever para aprender, enfim. Isso, e esse é o método VARC, né? Então, é interessante a gente sabe na nossa prática de sala, a gente conhece as coisas, mas às vezes a gente não liga o nome, né? Então, quem criou esse método foi o Fleming, é um neozelandês. E nós temos, então, os 4 estilos de aprendizagem. Quem pode ler para mim o método visual? Eu posso. A aprendizagem visual é favorecida por meio de demonstrações visuais, como mapas, diagramas.
gráficos, vídeos e aulas expositivas para apresentar conceitos, raciocínios ou ideias e suas relações. Isso, então é o visual. Quem pode ler para mim o método auditivo? Eu. No estilo auditivo, a aprendizagem é favorecida por meio da captação de variações sonoras, como palestras, discussões e seminários para memorizar e compreender a mensagem. Isso, auditivo. E quem pode ler o sinestésico, por favor? Eu posso ler. Por favor. O estilo de aprendizagem sinestésico está presente em pessoas que aprendem melhor fazendo, seja por meio de experiências em laboratórios, encenações, demonstrações ou atividades esportivas. Isso. Então, são os métodos, né, de aprendizagem. E o leitura e escrita, alguém que pode ler para mim, por favor? Eu posso. Por favor. No estilo leitura e escrita, a aprendizagem é favorecida por meio de artigos, manuais, relatórios e ensaios. É o caso dos alunos que fazem anotações, desenham planos e esquemas para lembrar os conteúdos. Isso. E quando a gente fala em estilo de aprendizagem, tem uma frase aqui no outro slide que eu achei ela uma frase muito intensa, sabe? Que é o começo ali. Todas as pessoas têm capacidade de aprender. Isso é muito, para mim, toca muito, é muito significativo, né? Porque eu convivi, né, durante um tempo quando eu estudava, a maior ameaça da minha mãe era riscar o nome, mandar riscar o nome do livro da escola para ir trabalhar. Não sei se alguém de vocês que são mais novos já ouviu essa expressão, né? Ou se tem alguém dos mais antigos que um pouco mais antigo não, né? Um pouco mais de idade, mas isso é uma expressão muito popular aqui no norte do Paraná. Ah, vou mandar riscar o teu nome da escola e você vai trabalhar. E o riscar o nome era literal, né? O professor riscava lá na chamada que não tem mais aquele aluno, né? Hoje, impensável, pelo amor de Deus. Mas por que eu tinha isso muito frequente? Porque eu tive vários amigos que estudavam comigo que a família mandou riscar o nome da escola. E riscou o nome. Né? E eu vi o nome riscado lá no livro da professora de segunda série, Dona Antoninha. Né? Por quê? Porque essa pessoa não dá para os estudos. Ele não aprende. E eu me lembro, né, de uma turma de uma professora da minha cidade que era a melhor turma de primeiro ano da cidade. Os alunos do primeiro ano do ensino fundamental saíam lendo notícias de jornal no final do ano. Toda semana eles levavam um jornal para ler e debater na sala, no primeiro ano do fundamental. Era a melhor turma, aprendizagem lá nas alturas. E como que era essa turma? Essa turma, ela era selecionada pelo bairro, pelo endereço, pelo que tem na frente da casa dela, se é terra ou se é asfalto, pelo sobrenome da família. E no final do primeiro bimestre, ela ainda fazia uma segunda peneira. Aqueles que não estavam do jeito que ela achava que tinha que estar, ela falava: esse aluno não aprende, eu não quero na minha... Ele não tem o perfil da minha turma. Ele não tem o perfil da minha turma. Ele vai ser remanejado para uma outra turma, porque ele não tem o perfil da minha turma. O que era o perfil da turma? A gente ter uma turma com o meu perfil, do jeito que a gente... seria o paraíso. Né? Mas o que eu estou fazendo para que o meu aluno aprenda? Eu tenho muito forte isso, porque, como vocês devem ter percebido, obviamente, pessoal da educação especial mais rápido, né? Eu sou TDAH, né? Diria que bem acentuado, ritalinado e tudo. E
eu lutei muito contra o TDAH, por quê? Porque na nossa época não se falava disso. Aluno TDAH na escola era o quê? Era o aluno sem vergonha, é o aluno bagunceiro, é o aluno que não quer fazer nada, é o aluno que quer atrapalhar a aula. Né? Nem sempre nós éramos assim, né? Em alguns casos, talvez, mas nem sempre. E eu tive que desenvolver estratégias de aprender lutando com o TDAH. Então, como que nós aprendemos? Né? Então, é importante a gente ver. E aí, preparando, lendo essa aula, né? Não preparando, porque ela veio pronta, mas estudando essa aula para aplicar para vocês, me veio a seguinte pergunta, né? Como que eu aprendo? E aí, quando eu pergunto isso, né, para vocês, aí eu pergunto também, como você aprende? Quem de vocês já pensou sobre isso? Sobre como aprende? Qual que é o melhor método para você aprender enquanto estudante? Já pararam para pensar? Para refletir sobre isso? Professora Ellen? Ah, professor, como você falou aí, eu sou muito inquieta, muito ansiosa. Então, eu sempre, quando eu estou assistindo a palestra, né, a aula, eu sempre estou anotando, porque eu percebi que é uma maneira de eu conseguir segurar essa atenção, né, em relação ao que está sendo passado. Então, eu sempre estou anotando, uma forma de memorizar e também prender a minha atenção naquilo que está falando. Então, porque quando a gente conhece, né? Primeiro, nós temos o autoconhecimento, nós nos conhecemos, como que eu aprendo, qual que é o melhor método que eu aprendo. Nossas tomadas de decisões, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei nos grupos de manhã. Nós vamos ter o concurso agora. Não sei se alguém de vocês vai fazer. Como que eu vou estudar para o concurso? Qual o melhor método para eu estudar? Eu vou comprar uma série de e-books? Mas e se a minha aprendizagem não é leitura? Eu vou comprar vídeo aulas, mas eu não aprendo com o visual. Então, para nós tomarmos essas decisões. Então, eu vou colocar aqui para vocês, rapidinho, um link para vocês fazerem a autoavaliação de vocês no método VARC. Para vocês refletirem como vocês aprendem. Então, rapidinho, para a gente poder prosseguir, para a gente poder conhecer o método VARC. Aí eu vou falar uma coisinha para vocês. Quando vocês abrirem aqui, tá? Olha aqui do lado e o language. Tá? Aqui, language. E escolha um português BR. Porque aí tá o português PT. Tá? Então, vocês escolhem aqui português BR. E ele vai fazer uma tradução melhor. Certo? Porque esse aqui é traduzido do inglês. Então, aqui vão no questionário. E aí vocês vão... Tem umas propagandinhas chatas, mas vou só fechar. Tá? Então, dá uns 5 minutinhos para vocês, beleza? Lembrando que pode marcar mais de uma alternativa na mesma pergunta, tá?
Professor, eu coloquei da forma que você pediu, estava em forma de questões objetivas, de assinalar. E daí, quando eu coloquei naquele português BR que você pediu, ele abriu em forma de slides. Não, você clicou em questionário, daí você clica lá em questionário, na aba de cima. Ó, eu estou fazendo português. Aqui, professor, ó. VARC, introdução, ó. Travou tudo aqui. Aqui em cima, tá vendo? Ó, ele abriu aqui. Ó, não tá se você clicar nada, aqui não. no questionário, ele vai abrir. Tá, então, ó, peraí só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Agora sim, agora Deixa eu sim. mandar o link, clica direto no link. Eu vou ver se eu mando ele o link em português. Oi? Você vai clicar aqui em cima, em questionário. Agora estou vendo. Uhum. Tá, eu Isso, apertei no nesse aqui de vermelhinho. cima, ó. Tá. Vou tentar de novo. Não, é em cima. Tá. Pronto? Só mais um pouquinho, professor. Beleza, podem fazer.
Terminado. Terminado? Ó, todo mundo concluir? Ponto. Quem for concluindo, já vai levantando a mão. Isso. Gente, então, vocês que já foram concluindo, professora Elaine, qual foi o resultado do teu teste? Deu assim, você é uma pessoa estranha. Não, é multimodal. Multimodal. O que é o multimodal? Que você aprende de vários... Todas elas? Todas elas. Você aprende... Você teve 9 pontos em todas. Não, então... deu a maioria na leitura e escrita. Deu 12, 10, 7, 7. Então, o multimodal ele faz esse cálculo, né? Então, você aprende em vários estilos. Concorda? Você tem facilidade nesse aprendimento múltiplo? Sim, sim. Sim. Uhum. Deu mais ou menos o... Professora Elvira, e o teu? Qual que foi o teu resultado, professora? O meu visual 4, auditivo 7, leitura e escrita 11, porque é a partir desse aí mesmo, e sinestésica 8. 8. Então você é mais leitura e escrita mesmo. É, isso mesmo, meu lado é esse aí. Professor Reginaldo, o teu deu qual, professor?
Deu visual 5, auditivo 5, leitura escrita 6 e sinestésico 6. Então, concorda com você tem mais esse ponto, Dô? Então, o que é importante e bacana isso? A gente nos conhecermos. Né? Então, agora, para a atividade de hoje, nós já temos aí meia hora, dá tempo, tá? Então, vai dar 25 minutos. Nós vamos nos reunir nos grupos, tá? Deixa eu dividir aqui, ver se eu consigo esse novo recurso. Salas temáticas, tá? Então, chamada principal. Eu vou criar aqui as salas temáticas. Nós vamos ficar lá 25 minutos. Agora é 11. A gente poder concluir aqui. Então, no grupo 1, tá bem dividido aqui, não, mas... Isso, só fazer uma alteração aqui. O grupo 1, quem que era do grupo 1? Professora Ana Paula, tá certo? Professora Ângela, professora Arlene, e a professora Andréia não veio hoje, né? Eu tô aqui, sim. Ai, desculpa, professora, você tá aqui, aqui apareceu para baixo. Desculpa, professora. Peraí. É que daqui, deixa eu acertar aqui esse grupo 1, então. Andréia. Eu vou ter que refazer os grupos aqui. Deixa eu recriar aqui os grupos. Não é fácil. Aqui. Se eu faço, tá errado. Se eu faço, isso tá errado. Se eu faço aquilo, tá errado. Se eu converso com fulano, tá errado. Se eu pego esse trem aqui, tá errado. Se eu fecho a porta, tá errado. Se eu converso com outro, tá errado. Se eu converso com outra pessoa, tá errado. Tudo tá errado. Fala o que eu acertei até hoje? Nada. Nada. Inclusive, nesse momento agora, eu acho que você tá errado. Gente, eu não vou fazer isso aqui por enquanto, das salas temáticas. Eu vou mandar aquelas salas que a gente já tinha no grupo para até eu me acertar com isso aqui, tá? Então, senão a gente fica perdendo muito tempo. Então, eu vou mandar para vocês aqui, tá? O grupo 1, 2... O grupo 1 e 3 vão analisar a aula 1, a aula 5, e o grupo 2 e 4, a aula 6 do ensino religioso. Tá? Então, só lembrando aqui, quem tiver com dúvida nos grupos, pode ir me perguntando aqui, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer 2 questões lá no Quizzes, mas vão pensar cada questão. Vocês vão escolher uma dos estilos de aprendizagem para você pensar a questão. Então, você pode fazer uma questão para o auditivo, para o visual, para o leitura e escrita, para o sinestésico. Vocês vão pensar uma questão que se adapte e que se adeque ao estilo de aprendizagem que você escolher. Pediu autorização para entrar Tranquilo? naquele link, professor. Na planilha? E eu estou conectada com @escola. Não, ali do link, grupo 2 e 4, aula 6. Isso mesmo, eu também. Ele pede, eu já mudei ali, mas não ele não vai.
É, não, sim, eu já tô autorizando aqui. E era para estar ligado. A tarde também deu isso, mas eu já tinha liberado ele para todo mundo com @escola. E agora, testa lá, professora. Deu certo? Deu certo. Beleza. Então, grupo 1, tá todo mundo lá já na sala? Professora Ana Paula, professora Andréia, professora Ângela, professora Arlene. Tranquilo? Dá um joinha aqui para mim para confirmar. Grupo 2. Daniela, Elaine, Elvira e Ellen. Tá todo mundo lá na sala? Tranquilo? Grupo 4, Mayra. A professora Mayra não tô vendo a professora Mayra. Moema. Moema tá aqui. O Paulo, o Reginaldo e a Rosemary. E o grupo 4, Silvana. A professora Silvana está no encontro de pedagogas. Ela mandou a justificativa. Tiago. A Vanessa. Cadê a professora Vanessa? A professora Wislaine. E o professor Marcos. Estão aí? Só dá um joinha para mim. Isso. Professor? Oi. Nós não estamos conseguindo acesso ao arquivo da aula, ao link da aula. O arquivo da... Ele continua solicitando Qual que é o de autorização. você? O grupo 4. Pede a autorização, professor. Eu já confio. Aqui, o Thiago já pediu. Tô eu e o mais Thiago rápido eu dar autorização. Isso, vou dar autorização aqui para o Thiago. Pede para ele verificar lá, fazendo favor. É a aula 6, né? Esse link vem, era para ele vir liberado já.
Marcos, também estou dando autorização para você aqui, tá? Já fica tranquilo. E do outro jeito que eu faço normalmente, não tá. Legal, professor, agora deu certo. Uhum. Então, pensar que vocês vão preparar uma atividade escolhendo um dos tipos de aprendizagem. O professor, daí escolhe um só, ou visual, é um daqueles. Duas questões. Então, você vai escolher uma visual, uma auditiva, ou uma sinestésica, ou uma leitura escrita. São dois. Vocês vão escolher dois tipos de aprendizagem e fazer uma questão para cada. Ah, sim. Não precisa ter, não é uma para cada tipo de aprendizagem, é duas. Vocês escolhem as duas que vocês acharem melhor.
Tranquilo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Professores, eu sei que vocês estão bem concentradinhos, mas para facilitar os trâmites para as próximas aulas, eu queria usar vocês como cobaia hoje, posso? Eu vou pedir que todos vocês saiam do Meet que vocês entraram nos grupos. Fiquem só aqui no Meet central. Rapidão, só para fazer um teste. Beleza? Dá um sinalzinho para mim de que estão me ouvindo. Tranquilo? Sim. Saiam lá do grupo, de Ok. grupos. Fiquem só aqui no grupo central. Que eu vou ver como que vai funcionar, que eu vou abrir as subsalas, a gente vê se esse troço funciona. Professor, daí o senhor Beleza? quer fecha lá de vez ou pode deixar só aberto e quietinho lá? Não, fecha ela de vez. Tá. Tá. Tá? E o que vai aparecer para vocês aí? Você recebeu um convite para participar do grupo 2 e poderá voltar para a chamada principal a qualquer momento. Isso, entra lá no grupo 2, então. Ellen, Rosemary e Ângela, chegou o convite para vocês também. Aí, pode ir lá, pode ir lá. Mas no final não é o suficiente. Ellen, chegou o convite para você pro grupo? Eu entrei, na verdade, não entrei entrei naquele primeiro que você entrou, por isso que não deu Não, certo. agora no convite aqui. Vou voltar lá. Lá no chat. Você recebeu um convite. Chegou? Aqui não chegou nada, não. Ué. Grupo 1. Não. Peraí. Não, o teu não colocou, Ellen. Que coisa, peraí. Era para você estar aqui.
Então, deixa eu editar as salas, espera aí. Deixa eu colocar você aqui. Acabou não entrando. Não, entrou sim, ó. Agora eu entrei pelo celular. Ah, sim. Beleza. Agora sim, estou no grupo 2. Tá. Funciona legal. Então, o jeito que você quer fazer é combinar, né? Combinar. E eu acho que vamos inventar moda, não. Vamos fazer do jeito mais simples, né? Primeiro o visual, que é de combinar, né? Porque daí aparece essas imagens do dia e da noite. Aparece acho que é do judaísmo, né? Eu estava lá nos slides, agora fechei, porque ele... Eu ainda estou apanhando desse quizzes ainda, não consigo me achar nele, eu vou ter que fazer algumas coisas para conseguir aprender. Eu vou ter que fazer isso também, porque nós temos que colocar em prática, né, na aula. Vou pôr em prática sem saber mexer no negócio. Vou entrar no RCO aqui de novo para me ver as... Nossa, eu acho que não era para ter voltado. Era para esperar terminar. No planejamento ali no RCO de vocês, abre alguma coisa do meu não tem nada, e tem de alguns professores que aparece. Vou olhar aqui no meu. Religioso ainda não, só das outras disciplinas. No meu não tem nenhuma, eu tenho 4 disciplinas, mas nenhuma usa ainda. Então, acho que eu vou ter. Tenho filosofia 1, projeto de vida, ensino religioso. Projeto de vida tem sim. Será que o projeto de vida não tem? Não. Nenhuma é obrigatória. Para mim, não tem nenhuma. Só companhia. História. Ela vai acabar. Quando o tempo acabar, Voltamos? Vou voltar aqui, vou voltar. Eu peço socorro para vocês. Até pedir desculpa para vocês de eu usá-los como cobaia, mas eu achei esse recurso vai ser muito mais tranquilo de gerir do que dos subgrupos que eu tenho que mandar o link, né? Então, já vou até tirar o link dessas meets aqui. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta, nem levantei a mãozinha, desculpa. Lá foi só 5 minutos. O senhor tem como programar o tempo? Tenho, exatamente isso que eu queria fazer o teste, sabe? Entendi. Que a gente já pode programar. Tudo bem, Thiago, tranquilo, estamos encerrando já também. Gente, vocês conseguiram criar as aulas, as questões, tranquilo, ou precisava de mais tempo? Mais tempo, professor. Mais tempo, professor, deu tempo de mim. Então, deixa eu falar com vocês. Semana que vem, o nosso roteiro ele não está previsto a criação de questões. Tá? Aí, a gente usa um tempinho semana que vem para concluir essas questões de hoje. Beleza?
Aí, semana que vem, eu já vou ter esse recurso aqui dos subgrupos. Vai ser bem tranquilo, acho que vai ser bem mais tranquilo daí. Ok. Certo? Muito bom. Beleza, gente? Então, deixa eu mandar para vocês aqui o link da avaliação do encontro, que é muito importante que vocês respondam. Tá? E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim. Beleza? Então, um abraço, gente. Até. Semana... Até. Prof, dá para mandar o link no WhatsApp também? Dá sim, professora. Então tá Tranquilo. ok. Agradeço. Agora a gente tem que sair. Beleza. Então tá ok. Muito obrigada. Pessoal, Tchau a todos. se eu ir terminando, eu posso pôr o link lá depois? E daí eu consigo terminar agora. Pode ser, mas se quiser a nossa ajuda ali para comentar qualquer coisa também, quiser. Será você que sabe. Mas É sem porque problema. agora, hoje à tarde, é meu dia sem vínculo, então vai ficar mais fácil. Então tá ok. Obrigadão, Luiz. Nada. Beleza. Tchau, tchau a todos. Tchau. Até, professores. Boa semana para vocês. Tchau, boa semana a todos. Tchau, tchau. Até mais.